Ultimamente tenho sido muito bombardeado com várias mensagens de investidores que desejam começar a investir em determinado ativo ou até mesmo já estão a investir em determinado ativo e que procuram saber qual é a minha opinião sobre este ativo que já estão a investir ou sobre o ativo que eles desejam investir. Eles querem sempre saber a mesma coisa, se estão a fazer bons investimentos ou o investimento que estão a fazer é um péssimo investimento. E com isso eu pude perceber que a maior parte dessas pessoas aqui têm dificuldades em identificar quais são os bons e péssimos investimentos e na maior parte das vezes acabam por colocar na carteira péssimos investimentos geradores de prejuízo. Se esse é o seu caso, se você tem dificuldades em identificar péssimos investimentos, nesse vídeo confira 3 sinais de péssimos investimentos que você devia retirar da sua carteira. Fique neste vídeo para saber mais. E aí, capitalistas selvagens, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malans e você está a assistir ao Pregão Infor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 principais sinais, não é, de péssimos investimentos que, como investidor, você devia retirar da sua carteira para que, consequentemente, você possa maximizar significativamente a sua rentabilidade. Mas antes de partirmos para o nosso conteúdo de hoje, não se esqueça de ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para estar a par de todos os conteúdos que postarmos aqui no nosso canal. Também gostava de deixar ficar aqui um mega recado, é que já estão abertas as inscrições para a nossa segunda turma do nosso treinamento Me Realizando, que vai começar já no dia 16 de maio do corrente ano. Portanto, o nosso treinamento é voltado a ensiná-lo a investir da melhor forma no mercado financeiro. A partir daí você não precisa entender nada sobre finanças, nós lhe pegamos do zero até lhe tornar um investidor capaz de tomar as melhores decisões financeiras, de selecionar os melhores ativos em diferentes moedas, não é? E lhe munimos de conhecimento fundamental para que você consiga investir quer no nosso mercado financeiro, bem como no mercado financeiro internacional. O nosso treinamento é 100% online, as aulas são gravadas para que você possa acompanhar ao seu ritmo e temos aulas ao vivo para que nós possamos consolidar todos os conhecimentos passados. Portanto, se quiser saber mais sobre o nosso treinamento, bem como participar dele, vai ficar aqui um link abaixo na descrição para que você possa preencher o formulário, fazer a sua pré-inscrição, que nós entraremos em contato consigo com mais informações relativo ao nosso treinamento. Ora, a maior parte dos investidores tem dificuldades em identificar os principais sinais de péssimos investimentos porque são limitados por alguns vieses comportamentais. E o primeiro viés comportamental está ligado à sobrevalorização dos investimentos em função do acúmulo de conhecimento financeiro. Ou seja, quando nós começamos a aprender sobre educação financeira, sobre investimentos, passamos a perceber que os investimentos são completamente poderosos e são eles que poderão nos ajudar a materializarmos a nossa estabilidade financeira desejada. Esse pensamento eufórico de que são os investimentos que lhe farão alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira acabam por lhe fazer sobrevalorizar demais os ativos financeiros acima do que o mercado está a pagar por eles e, consequentemente, você acaba por ter uma predisposição maior a comprar ativos sobreavaliados, mais do que eles falem, unicamente porque você acredita que são os investimentos que lhe farão alcançar a sua estabilidade financeira. E acabas por deixar de lado a questão de que você está a pagar pelo ativo muito mais do que ele vale ou muito mais do que o mercado está a pagar por ele. E o segundo fator que limita o investidor a identificar péssimos investimentos é o viés da ancoragem. Geralmente, a maior parte dos investidores tomam decisões de compra de ativos financeiros se baseando nos preços passados. Ou seja, se o preço de um ativo anteriormente estava a ser vendido a 10 mil kwanzas e hoje o ativo está a ser vendido a 15 mil kwanzas, muitos investidores podem considerar que
este ativo passou a ser mais lucrativo para possuí-lo na carteira. Ou até mesmo se a taxa de juros de um título de dívida anteriormente era de 16% e hoje a taxa de juros do título é de 23%, o investidor pode ficar a pensar que a taxa de juros do título é muito mais lucrativa hoje. Mas a grande verdade é que os preços atuais, bem como os juros atuais, não têm nada a ver com os preços passados, nem mesmo com os juros passados. Os preços atuais dos ativos, bem como os juros atuais do ativo, precisam incorporar os indicadores de rentabilidade, bem como indicadores de riscos atuais. Indicadores como o prémio de risco, taxa de rendimento sobre a inflação, a taxa TIR, a taxa interna de rentabilidade, a yield curve, para que se possa perceber da melhor forma a lucratividade desses ativos, bem como o risco ajustado ao se investir nesses ativos aqui. Logo, quando os investidores passam a olhar para os preços de hoje, bem como os juros de hoje, e passam a julgar como caro, barato, justo ou até mesmo lucrativo ou não, se baseando no passado. Isso faz com que o investidor coloque na sua carteira investimentos geradores de prejuízos, ou seja, péssimos investimentos. Ora, esses dois fatores aqui acabam por limitar o investidor de conseguir identificar os principais sinais de péssimos investimentos e assim passa a colocar porcarias na sua carteira. E quais são os principais sinais que o investidor deve olhar para identificar os péssimos investimentos a retirar da sua carteira? O primeiro sinal de um péssimo investimento são aqueles que são recomendados pelas corretoras por meio dos seus corretores. Se uma corretora lhe faz uma recomendação de investimento, pode crer que há um conflito de interesse relativamente ao ativo sugerido, porque as corretoras ganham dinheiro com taxas e comissões. Quanto mais a corretora vender instrumentos financeiros de uma determinada entidade, mais a corretora vai ganhar pela realização dessas vendas dos referidos ativos. E essas comissões que a corretora vai ganhar pela realização dessas vendas aqui serão distribuídas da seguinte forma: uma parte vai ficar para a corretora e a outra parte vai ir para o bolso do corretor que fez a recomendação, bem como realizou a operação. É desta forma que as corretoras fazem dinheiro. E a corretora ainda ganha com as taxas de corretagens cobradas ao investidor, as comissões, por exemplo, de depósitos, comissões de pagamentos de juros ou até mesmo de dividendos e, enfim, as várias comissões existentes dentro dos serviços da corretora. A título de exemplo, passo a mostrar uma recomendação de investimento que eu recebi continuamente. Eu venho a receber muitas outras que eu não vou mostrar aqui porque estão cada vez mais evidentes, não é? Vocês conseguiriam perceber qual é a entidade que me fez essas recomendações aqui e não seria completamente ético. Nesta recomendação de investimento que eu recebi de uma das corretoras, o valor a se investir era 1 milhão e o título era sobreavaliado, o prémio de risco na altura não compensava e se eu investisse até o momento eu estaria a incorrer a perdas significativas, estaria a carregar prejuízo na minha carteira de investimento. Se eu não tivesse conhecimento necessário para avaliar da melhor forma essa recomendação de investimento, obviamente que eu pegaria o meu telefone, ligaria para o corretor e unicamente que fecharia a compra. Mas não filo em função do conhecimento financeiro que eu possuo, pois percebi que estaria a incorrer a perdas significativas se eu colocasse esse ativo na minha carteira. Quando o seu corretor lhe faz uma recomendação de investimento, não significa que ele está preocupado com a maximização da sua rentabilidade. Não. Na maior parte das vezes, ele está muito mais preocupado com a geração das comissões que a venda deste ativo lhe vai proporcionar, não é? O seu corretor está muito mais preocupado em alcançar altas comissões, bem como gerar maiores taxas de corretagem, bem como outras comissões para a corretora onde trabalha. Portanto, há sempre um conflito de interesse relativamente às recomendações que vêm por parte dos corretores. O seu corretor faz isto porque ele sequer está exposto ao risco inerente ao desempenho do ativo que você for comprar. Isto significa que se você incorrer a perdas, o seu corretor não será afetado de forma nenhuma. E um outro grande problema inerente à recomendação de investimentos por parte das nossas corretoras, por meio dos seus corretores, é que na nossa realidade angolana,
as principais corretoras que operam no país, elas nasceram dos principais bancos comerciais do país. Quando o BNA deu o ultimato de que os bancos já não podiam operar na intermediação no mercado de bolsa nacional, o que aconteceu é que os nossos bancos criaram as suas próprias corretoras para substituir esta limitação imposta pelo BNA. Logo, o que está a acontecer é que os nossos principais bancões estão a usar as suas corretoras para fazerem negócio consigo mesmo. Como os bancões são os principais investidores em títulos de dívida pública, eles compram os títulos do governo e criam uma maior facilidade para que se possam se desfazer desses títulos aqui em função da marcação a mercado, vendendo os seus títulos por meio das suas corretoras que fazem recomendação de investimento aos investidores, pessoa física, e que sem o mínimo de conhecimento acabam por absorver esses títulos aqui sem sequer avaliarem realmente as suas potenciais rentabilidades, e o banco acaba sempre ganhando desta forma. É muito comum nós olharmos que a corretora do banco X recomenda sempre os títulos do banco X. É só olharmos que algumas corretoras que até têm home brokers improvisados, se nós olharmos para o livro de ordem dessas corretoras aqui, não contemplam os mesmos ativos que fazem parte do livro de ordem da Bodiva. Isto acontece porque o livro de ordem dessas corretoras aqui espelha apenas aqueles títulos disponíveis na carteira do bancão que suporta a corretora. O Banco X está a utilizar a sua própria corretora para que possa vender os seus próprios títulos e recomendar a venda desses títulos aqui aos investidores. E muitas vezes, quando o investidor dá uma olhada a um instrumento financeiro disponível no livro de ordem, na Bodiva ou até mesmo na carteira do investidor, não é? E vai para a sua corretora dizer que quer comprar determinado instrumento financeiro, a resposta que vai receber da sua corretora é que esse instrumento financeiro não está disponível. E muitas vezes não é porque não está disponível, mas sim porque não está disponível na carteira do Banco X que suporta a corretora X. Isso faz com que muitas vezes o investidor se limite apenas a comprar aqueles títulos que estão disponíveis no livro de ordem da corretora X, que são do Banco X e que muitas vezes estão sobreavaliados e que muitas vezes até estão a garantir rendimentos abaixo do que é suposto o mercado render, e o investidor passa a incorrer a péssimos investimentos por causa disso. Aliás, não tem mesmo o conhecimento necessário para que consiga fazer uma avaliação melhor desses instrumentos financeiros que estão disponíveis na sua corretora ou que lhe estão a ser recomendados. Por isso é que é super importante, antes do investidor decidir fazer uma compra, procurar dar uma olhada ao livro de ordem dos títulos disponíveis na Bodiva ou até mesmo disponível na carteira do investidor, não é? Para que o investidor consiga ter uma visão mais abrangente do mercado relativamente aos títulos disponíveis, ao invés de se limitar ao livro de ordem disponível na sua corretora, que na maior parte das vezes estão imbuídos de conflitos de interesses. E o segundo sinal de um péssimo investimento são os fundos de investimento. Não que os fundos de investimentos sejam péssimos, mas que a maior parte dos fundos de investimentos existentes no nosso mercado financeiro são péssimos. A maior parte dos fundos de investimentos que temos no nosso mercado financeiro são fundos voltados a investimentos de renda fixa, só investem mesmo em renda fixa. Esses fundos aqui, a maior parte deles são fundos de capitalização, o que significa que se o investidor for investir num fundo de investimento, ele deixará de receber os seus rendimentos semestrais, não é? E unicamente receberá os seus rendimentos no fim do período de aplicação estabelecido pelo fundo. E sobre o valor dos investidores que o fundo captar, desse valor aqui o fundo vai deduzir as taxas de impostos que o fundo terá de pagar, os custos que o fundo terá de pagar com a própria manutenção do fundo, as questões ligadas ao marketing do próprio fundo e, enfim. E, adicionalmente, o investidor terá de pagar taxas de gestão, o investidor terá de pagar outras comissões de depósitos e, enfim, ao próprio fundo. E como a maior parte dos nossos fundos só investem em títulos de dívida pública, passa a ser menos lucrativo investir por meio desses fundos. Passa a ser muito mais dispendioso que se o investidor
fosse investir diretamente. Porque quando se vai investir em fundos de investimento, o investidor vai à procura de vantagens como uma diversificação maior e mais eficiente do que ele conseguiria, não é, se fosse investir por conta própria no mercado financeiro, o que acaba por não acontecer relativamente a esses fundos. Não garantem diversificação de forma nenhuma, porque o investidor que investe por conta própria no mercado financeiro acaba por ter uma carteira mais diversificada, já que vai se expor em ações e títulos de dívida pública, uma vez que esses fundos só se expõem em títulos de dívida pública. Daí a diferença. Por outro lado, é super importante referenciar que, assim como as principais corretoras existentes no país são pertencentes aos nossos principais bancões, os principais fundos de investimentos existentes no país também são pertencentes aos principais bancões no país. Como já falamos anteriormente, os nossos bancos são os principais investidores em títulos de dívida pública do governo. Então, o que é que acontece? Os nossos bancos criam os seus fundos, não é? Captam dinheiro dos investidores e esse dinheiro captado dos investidores é utilizado pelo fundo para investir em títulos de dívida pública. E quais são os títulos em que esses fundos investem? Ou seja, o fundo do banco X, obviamente que vai comprar os títulos da carteira do banco X. E o fundo captou o dinheiro dos investidores para comprar os títulos do próprio banco para que possa então garantir caixa do próprio banco. O fundo faz essa prática para que possa ganhar com marcação a mercado, bem como para que possa garantir fluxo de caixa para dar continuidade das suas operações. Ou seja, o fundo X captando o dinheiro dos investidores para comprar os títulos do próprio banco, não é? Faz com que o dinheiro dos investidores entre para o próprio banco em forma de caixa e o fundo fica com os títulos. E esse caixa que entrou para o próprio banco é para garantir a continuidade das operações do próprio banco. E depois o fundo fica com os títulos, vai aí oferir os lucros que virão do pagamento dos cupons de juros, bem como dos ganhos de capitais, não é? Porque o fundo vai continuar a comprar e vender os títulos, mas ganhos de capitais não são tão garantidos assim, porque a compra de títulos passarão sempre a ser dos títulos da carteira do próprio banco e na maior parte das vezes não passará a haver ganhos de capitais, caso contrário o banco estará a incorrer em perdas. O que acontece aqui é que o fundo vai se aproveitar do dinheiro dos investidores e ainda assim vai ganhar, porque o fundo vai ter de cobrar taxas de administração, vai ter de cobrar taxas de depósito. O fundo está mais aí para tirar dinheiro do bolso dos investidores e garantir as suas operações com riscos muito mais reduzidos e garantir caixa para o próprio banco detentor do respectivo fundo. Bem, é basicamente desta forma que os fundos passam a operar. Por isso é que os nossos fundos dos nossos bancões são sempre sinais de péssimos investimentos, porque o esquema por trás das suas operações são sempre este. E o terceiro sinal de um péssimo investimento que devia ser retirado da sua carteira é aquele investimento que é feito sem objetivos definidos. Se você não consegue explicar de forma simples porque é que um investimento está na sua carteira ou porque é que você quer investir em determinado instrumento financeiro, sem dúvidas que é um sinal que você está a fazer um péssimo investimento. É obrigatório que, como investidor, você conheça as variáveis que fazem parte do investimento que você for fazer. Se for um título de renda fixa, você tem de perceber como funcionam a yield curve, a curva de rentabilidade, como funcionam os rendimentos dos juros sobre a taxa de inflação, como funcionam a taxa interna de rentabilidade, o que significa o prémio de risco e qual é a sua funcionalidade para que realmente você consiga retirar o melhor retorno possível do investimento que você for fazer. Caso contrário, estás a fazer um péssimo investimento. Se se tratar de ações, você precisa saber o que é o preço-lucro, o PL, o que é o preço sobre o valor patrimonial e os demais indicadores que nos ajudam a avaliar da melhor forma o ativo que nós formos investir. E por outra, é super importante que o investimento que você for comprar
converse com os demais investimentos que fazem parte da sua carteira de investimento. É super importante que esse investimento converse com toda a sua estratégia. Estás a entrar nesta posição, como é que esse novo investimento conversa com o resto da sua estratégia, não é? Está a comprar com uma estratégia de valorização, uma estratégia de diversificação ou até mesmo uma estratégia de proteção. É super importante que toda a sua estratégia de investimento converse com todos os elementos da sua carteira de uma única forma para que, consequentemente, você tenha uma melhor rentabilidade. Caso contrário, estás a fazer um péssimo investimento. E por isso é que o processo de avaliação de investimentos é completamente indispensável para que o investidor consiga perceber da melhor forma todos esses factos aqui redutores de rentabilidade e, consequentemente, procurar a melhor alternativa para que ele possa maximizar significativamente os seus resultados da melhor forma. Bem, malta, esse foi o nosso vídeo de hoje. São os 3 sinais de péssimos investimentos que devem ser retirados da nossa carteira. Bem, malta, já sabe que a principal fonte para os seus investimentos e a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos, e investir melhor o deixará mais próximo da materialização deles. Nós estamos juntos.